Oi, pessoal. Nós vamos ver como fazer uma página bem básica, né? A ideia aqui é um vídeo sobre uma introdução ao desenvolvimento para a web em 3 partes. Essa é a primeira, talvez acabe até gravando uma quarta parte. Vamos ver se vai ser necessário. Mas é o princípio do desenvolvimento para a web. A partir daí, vocês podem consultar no microfundamento para ver que informações a mais seriam interessantes, né? Por exemplo, eu não vou ver todas as estruturas possíveis serem usados na HTML, mas lá no meio fundamento vocês vão encontrar estruturas adicionais que eu deixo de lado no vídeo para a gente poder se concentrar em questões básicas, tá? Eu já deixei alguns dados preparados aqui, então eu tenho dados de filmes, vários filmes, né, que eu vou copiar e colar para dentro da minha página, dados básicos também dos filmes já coletados, e tem aqui uma pasta pôsteres, em que eu tenho as imagens de cada um desses filmes que estão ali naquele arquivo de texto, tudo bem? Então, a gente vai ver a construção da página aqui nesse arquivo index.html, ver o resultado aqui. Eu deixei intencionalmente a minha página com uma largura reduzida para se assemelhar a um celular, né? E eu tenho aqui uma extensão já em uso, que é a Live Server. E dessa forma, na medida em que eu vou atualizando a página, ele vai trazendo para cá o resultado da renderização, né, da apresentação. Está aqui instalado Live Server e está aqui instalado Prettier, que na hora que eu salvar ele dá uma reformatada no código automaticamente para mim. Tudo bem? Vocês podem ver aqui embaixo, já estou com o arquivo ativo, né? Eu posso até encerrar e reabri-lo. Mas deixa eu colocar aqui um teste, só para vocês verem o resultado. Na medida em que eu atualizar a página, ele vai trazer para cá essa atualização automaticamente. Já veio lá teste, se eu troco para teste 1 e salvo, ele deveria ter atualizado automaticamente, mas tudo bem, a gente vai atualizando manualmente, não tem problema. E aí a gente pode começar a construir a página, né? A HTML é uma linguagem de marcação, ela me permite representar a estrutura do documento. A estrutura de qualquer tipo de documento pode ser representada por meio de marcação, mas a HTML significa Hypertext Markup Language. Então, ela é uma linguagem de marcação para páginas web. Tá? O conteúdo que ela representa é especificamente de páginas web. Uma linguagem de marcação é algo que tem um conteúdo qualquer. Vamos imaginar aqui que eu fosse descrever uma pessoa e eu coloco uma marca de início e uma marca de fim. A diferença entre elas, como você pode perceber, é essa barrinha aqui de divisão, né? Então, uma marca de início representada dessa forma, símbolo de menor, o nome do objeto que eu quero representar, do dado que eu quero representar, e o símbolo de maior. Essa é a marca de início, a marca, o tag de fim, é a mesma coisa, só com a barra ali. E aqui eu teria o conteúdo, por exemplo, colocar aqui Ana Maria, que poderia representar o conteúdo do elemento pessoa. Eu chamo isso aqui de elemento, tá? Eu poderia carregar aqui algum atributo, né? Vamos supor assim que eu fosse colocar uma idade igual a 23. Então, esse elemento pessoa, cujo conteúdo é Ana Maria, tem um atributo de idade, que representa 23, e também poderia ter aqui, colocar assim, um sexo feminino, né, F de feminino. Essa representação de atributos aqui no editor de texto é livre, mas no meu sistema eu posso dizer que só cabem as letras F, M, de repente com maiúsculas, ou não estou querendo aqui levar a questão da binaridade de gêneros, mas não é o ponto, né? Então eu posso criar elementos, vários elementos, e trazer para dentro deles um conteúdo com alguns atributos. Aqui eu também posso ter um conteúdo mais complexo. Vamos imaginar que eu tivesse nome, prenome como um primeiro conteúdo disso, Ana Maria, e um sobrenome. O objetivo aqui é só mostrar que, usando essa linguagem, eu posso ter uma estrutura hierárquica, tá? Elementos que fazem parte de outros elementos. E eu ainda posso ter aqui alguns elementos
que são vazios, eles não têm conteúdo, e a simples existência desse elemento é informação suficiente para mim. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui que ela é solteira, né? Talvez não seja a melhor opção, mas sim, enfim. Eu posso ter atributos, elementos, né, que são como se fossem falso ou verdadeiro. A presença deles indica alguma coisa a mais, tá? Então, a linguagem de marcação serve para isso, para eu representar, para eu descrever conteúdos, e é usada em vários contextos. Por exemplo, no sistema de pagamentos brasileiro, né, eu descrevo transferências entre bancos, operações bancárias de pagamento, usando uma linguagem de marcação específica, não é essa aqui de pessoas, nem muito menos a HTML, mas é uma notação válida. E também posso fazer isso para, né, na verdade a gente faz, né, para notas fiscais eletrônicas. Ela tem uma notação baseada nessa estrutura, né, para descrever objetos de notas fiscais eletrônicas. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre linguagem de marcação, procurem essa expressão aqui, ó, Extensible Markup Language. Tá? Vocês vão ver como criar esse tipo de elemento. HTML, a gente pode até dizer que é uma aplicação dessas linguagens de marcação, né? Eu crio uma gramática ou um conjunto de elementos específicos com atributos específicos para representar esse tipo de dado. Eu poderia criar aqui, usando em inglês, um Recipe Markup Language, que seria uma linguagem de marcação com elementos específicos para criar receitas culinárias. Eu posso inventar o que eu quiser, tá? Mas nada mais é do que uma representação de estrutura de dados. E nós vamos ver uma aplicação, então, dessas linguagens de marcação, que é HTML. A HTML ela serve para representar páginas. E o que a gente vai encontrar em páginas de uma forma geral? Títulos e subtítulos, né? Claro. A gente encontra também numa página, aí eu estou falando página de revista, de livro, de jornal, qualquer coisa, né? A gente encontra parágrafos de texto, a gente encontra listas numeradas de itens, listas não numeradas, ou até a forma correta de dizer aqui são listas ordenadas e listas não ordenadas, né? Eu posso ter tabelas, eu posso ter imagens, vamos pensar aqui mais alguma coisa. Eu posso organizar os meus conteúdos por seções, né? Blocos de conteúdos, e cada bloco tem seus títulos, subtítulos, e por aí vai. Então, eu vou olhando dentro da HTML quais são os elementos de representação de conteúdos de páginas. Você pensa assim, mas só pode ser página? Não, não pode, não precisa ser página, eu posso fazer um videogame com HTML. Posso fazer qualquer coisa. No entanto, os elementos estruturais são esses. Então, eu quero fazer uma barra de navegação. Poxa, eu vou escolher, eu vou usar um título, uma lista ordenada. O que eu vou usar para fazer a barra de navegação? Tem que ser alguma dessas coisas que estão aqui, né? E as páginas web, em particular, elas têm a possibilidade de eu ter interação com ela. Então, entram aqui também botões, né? Campos de formulário, ou antes disso, né, o próprio formulário. Então, eu vou encontrar vários elementos para páginas interativas, e posso ter vários aqui, a lista é gigantesca, né? Aqui no meio, nos parágrafos, eu posso ter uma quebra de linha. Só tenho que tomar cuidado, porque quebra de linha é uma coisa que eu uso praticamente em poesias, código de programação, alguma coisa assim, mas não no texto corrido, tá? Eu mudo de parágrafo, se eu estiver escrevendo um texto. Quebra de linha, ela vale para poesia. Eu estou escrevendo, nem preciso passar para a linha de baixo, ou para código, né? Então, aí eu vou buscar na HTML, eu vou ver que títulos eu crio com elementos H1, H2, H3, vou até fazer diferente, vamos usar o padrão certo, que é letras minúsculas, tá? E por aí vai. Isso aqui são níveis dos títulos, né? Então, até vou juntar as duas coisas aqui, vou juntar títulos e subtítulos, porque nós estamos falando disso. Eu posso imaginar assim que eu tenho um capítulo que eu vou representar com um elemento H1, né? Então, eu poderia colocar aqui H1, introdução, né? Tá vendo? Olha, a representação da linguagem de marcação. Vou criar um título de nível 1, de nível principal. E aí, o meu subtítulo vem logo embaixo, né? Introdução, quem sabe aqui,
conceitos básicos de HTML. Entra como uma subseção, tá? Um nível inferior. Então, eu tenho um capítulo introdução, e nesse capítulo eu poderia ter uma seção chamada Conceitos Básicos de HTML. Poderia ter uma outra seção aqui, que até precede essa, que é a História da Web, né? Ou sendo específico, História da HTML. Então, eu teria uma introdução no meu capítulo, capítulo 1, né? Depois eu teria a seção 1.1, em que eu falo da história da HTML. 1.2, conceitos básicos de HTML, né? Vamos até numerar aqui para ficar mais claro isso. 1.1, eu teria 1.2. Se eu usar um H3 aqui, eu estou descendo mais um nível. 1.2.1, né? Elementos de texto da HTML. Eu poderia ter colocar aqui outro 1.2.2, seria elementos de texto, elementos de bloco. A gente depois fala um pouco disso. Então, esses níveis de títulos, eles não são para fazer sequência. 1, 2, 3, não, mas é nível. Né? Então, entra aqui os títulos. Vou até tirar, não existe um subtítulo específico, não, tá? Vou deixar só títulos. Parágrafos, mais simples. Eu tenho um parágrafo básico, que é P, mas eu tenho alguns parágrafos especiais. Né? Eu tenho um parágrafo de citação, que é o block quote. Eu tenho um parágrafo que é específico para representar endereços, address. Né? Então, eu vou achar alguns parágrafos específicos, mas o básico mesmo é o P. Poderia, então, aqui colocar um parágrafo no meu documento. Neste curso aprenderemos a usar HTML, por aí vai. Tá? Quebra de linha, que eu não vou usar num texto tradicional assim, mas numa poesia, no código-fonte que eu disse, né, é o BR. Tá? Ele é um elemento vazio. Então, se eu quisesse criar uma quebra de linha aqui, e não é recomendável usar quebra de linha incondicionalmente, né, sem ser intencionalmente, né, sem ser intencionalmente um texto, mas eu usaria assim, BR, e aí o elemento vazio representa uma barra no fim, para indicar que ele não tem conteúdo, nem a marca de fechamento, tá? Só a marca de início. Como eu disse, nós não vamos usar BR para fazer formatação de texto. Lista ordenada vem de OL, de Ordered List, e cada elemento da lista vem dentro de um LI, né? List Item, tá? As listas não ordenadas, por outro lado, elas vêm especificadas com o elemento UL. E aqui dentro eu tenho também os itens de listas. Lista ordenada é em que a sequência dos elementos é importante, é relevante. A lista não ordenada é que a sequência não é relevante. Tabela, eu uso table. Aí eu posso criar table rows, né, linhas de tabela. Table data, que é a célula de cada linha. Então, uma tabela tem várias linhas, e dentro delas eu tenho table datas, né, células. Eu tenho também table header, que é o título da coluna. Ela também é a célula, tá? Porque representa dentro de uma linha de cabeçalho. Eu posso ter uma célula especial, só que ela não representa dados, ela representa cabeçalho da coluna. Posso organizar a minha tabela no cabeçalho da tabela, no corpo da tabela e no rodapé da tabela. Eu não se lembro se é footer. Deixa eu tentar aqui. Ter footer mesmo. As imagens, eu uso o elemento image, né? E ele também é um elemento vazio. Então, se eu for criar uma imagem aqui, eu colocaria a imagem dentro de um parágrafo, coloco lá image source, o nome do arquivo, né? Vamos colocar aqui um Tim Berners-Lee, que foi inventor disso tudo, .jpg. E é um elemento vazio. Então, ele não tem conteúdo. Ele só tem um atributo que especifica o nome do arquivo, mas o conteúdo seria a imagem, propriamente dita. Então, o elemento image não tem conteúdo. Eu tenho um atributo que especifica uma característica dessa imagem, o nome do arquivo. Né? Atributos especificam qualidade, quantidade, características, mas não conteúdo. Então, eu trago a imagem assim. Eu poderia colocar isso dentro do elemento figure, que é um outro elemento usado para representar imagens, tá? Figure barra figure. Existe uma diferença semântica entre eles, que o figure é como se ele destacasse uma figura no seu documento, mas não necessariamente ele traz a imagem em si. O elemento figure
e aí ele é um elemento semântico de bloco, ele não precisa ficar dentro de um parágrafo. Um elemento figure, a princípio, é aquilo que eu poderia extrair do documento como uma imagem relevante, tipo uma tabela, um quadro, uma figura, propriamente dito. Imagina lá nos trabalhos acadêmicos, quando você tem um índice de figuras. Então, essas figuras que têm relevância semântica, que são importantes para o conteúdo que eu trabalho, eu normalmente coloco dentro de um figure. Se for só a imagem decorativa, eu não preciso desse elemento figure. E aí o figure tem a opção de eu trazer um fig caption. O fig caption me permite colocar uma legenda para essa figura, tá? Opa, bem. Então, o elemento figure é um elemento também de imagens, mas eu posso colocar tabela dentro do figure, entendeu? A ideia é assim, é uma coisa que eu vou colocar no documento, que vai lá para o meu índice, que faz sentido como uma coisa, como uma unidade de informação, e pode ser tabela, quadro, imagem, uma coisa assim. Seção, eu tenho vários elementos para controlar a seção. A princípio, os dois mais usados são article e section. Article e section têm a mesma equivalência em termos de estrutura, né, para separar o documento em blocos, mas o article é alguma coisa que, a princípio, também tem unidade semântica, é um bloco de informação que isoladamente faz sentido. É como se assim, eu estou pegando um pedaço do meu documento que eu posso tirar do documento e que, no outro contexto, ele faz sentido. O section, não. Ainda tem outros blocos, outras seções aqui, a de cabeçalho, a de rodapé, né? Também só para tentar trazer clareza para o meu documento. A de navegação, que aí seria um bloco para usar para navegação. Isso aqui é super importante para navegadores acessíveis, tá? Para pessoas que não conseguem enxergar direito ou não conseguem enxergar nada, né? E aí o navegador vai ler a página para ele. Se ele encontra um elemento nave, ele sabe que aquilo não é conteúdo, mas ali tem links para navegação. A falar nisso, esqueci do próprio link, né? Um dos elementos básicos da página web. Aqui eu também tem mais, tá? Tem vários outros, mas um que é interessante aqui é o div, que representa um bloco não semântico, sem significado, do meu documento, só para formatação, tá? Da mesma forma que eu tenho o div, eu posso pegar um trecho de texto qualquer e jogar dentro de um outro elemento também não semântico, né? Um trecho de texto qualquer, um trecho de conteúdo qualquer, e para isso eu uso o span. O span delimita um bloco para mim, eu poderia, por exemplo, delimitar esse bloco aqui, ó, esse texto, né? Sem significado semântico, tá? Isso aqui não significa nada, só significa que eu separei isso aqui. Para quê? Para formatar, para colocar um negrito, para colocar uma cor diferente. Então, div e span. Div é o equivalente a parágrafos, né? Ou a seções, desculpa. As seções para agrupar um bloco maior de texto. E o span, da mesma forma, para agrupar um conjunto de caracteres. Eles são elementos não semânticos usados para formatação e para manipulação do JavaScript. Botão, como você pode imaginar, button. Formulário fica dentro de um form, de um elemento form. E aí eu coloco todos os meus campos ali dentro. Eu posso usar um elemento complementar, que é o field set, que fala do conjunto de campos, caso o meu formulário tenha mais coisas que o conjunto de campos. Agora, o conjunto de campos é gigantesco. Eu posso trabalhar aqui com o elemento, a caixa de texto básica, input. Eu tenho vamos pegar aqui a caixa de seleção, que eu uso select, né? E no caso do select, vamos pegar aqui, ó. Eu posso criar um elemento input, que é a caixa de texto básica, select. Dentro do select, eu vou ter elementos do tipo option, que representam cada uma das minhas opções da caixa de seleção. As outras configurações aqui fazer. Eu tenho alguns tipos de inputs especiais, né, que era o que eu estava fazendo confusão ali, como o checkbox. Tá bom. Vou ser sincero, eu não lembro de cabeça, não. Aí nós vamos olhar aqui na web, como eu falei para vocês, eu sempre consulto MDN, né? Mozilla Development Network. E aí eu colocaria HTML input para lembrar quais são os tipos de campos de formulário possíveis. Então eu tenho aqui, ó, input types. Né? Essa é a informação aqui que me interessa.
Porque eu sei que eu tenho um bloco de texto, né? O campo inputs do bloco de texto, que é o elemento básico. Mas eu tenho outros tipos, né? Então você pode ver aqui, eu tenho o input do tipo, né? Voltando aqui para o meu texto, seria esse atributo type, eu vou definir qual que é o tipo. Então eu posso ter do tipo botão, do tipo checkbox, né? Que é marca ou desmarca, do tipo color, para selecionar a cor, do tipo date time, do tipo e-mail, ele já valida e-mail para mim, do tipo arquivo, quando eu preciso mandar arquivo, do tipo hidden, para ele não mostrar que acontece? Do tipo image, que é uma figura clicável, month, number, para restringir a entrada de dados só para números, passwords, que aparece asterisco ao invés dos caracteres, radio, que são as caixas de seleção exclusiva, range, que me permite fazer isso. O navegador desenha isso tudo para mim, desde que eu defina o tipo certo para o meu campo. Tá vendo? Aí tem uma quantidade grande de alternativas, hora, texto, que é o padrão, telefone, o botão enviar, endereço de URL, porque ele valida, né? Se você coloca alguma coisa assim, ele vai dizer, ó, isso não é uma URL. E por aí vai. Então, lembrados, lembramos como funciona isso. E é isso mesmo, tá? Eu trabalho com a web desde 1997, mas eu não consigo memorizar e não tem por que memorizar isso tudo, já que eu tenho acesso fácil a essas informações. Então, eu tenho muitos tipos de campos de formulário que eu posso usar num texto. E, finalmente, link. Link é o elemento A de anchor. Né? Tá vendo aqui? Ó? A. Eu coloco um link no meio de um texto. Vamos supor aqui que eu fosse colocar um link para a página oficial da HTML. Né? Então, você procura aqui, ó, página aqui, HTML Specification. Ele vai me dar aqui uma página, não sei se é essa oficial não, mas ela tá de bom tamanho, né? Vou pegar aqui o endereço URL dessa página, tá? E aí aqui para eu fazer um link, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar aqui um href, deixa eu tirar essa, colocar um href, colocar esse link para onde que é. Aí observe que eu com essa operação aqui, ó, eu fechei minha etiqueta de início com minha marca de início com o nome do elemento, A de anchor, né, de anchor, perdão, e também com um atributo hypertext reference, né, vai diz para onde vai. Aí meu conteúdo fica aqui dentro, tá? Meu conteúdo vai aparecer dentro desse elemento A. Eu fecho aqui com um barra A, isso é um link. Tem mais atributos que eu posso colocar aqui, mas o básico é esse aí, né? Então, vocês viram aqui uma versão geral dos elementos da página, e é isso que a gente vai usar. Tem muitos elementos, tem uma quantidade absurda de elementos para fazer negrita, itálico, destacar texto, mas aqui é suficiente para a gente começar. Aí vejam lá o microfundamento e também consultem lá o MDN, isso é coisa que leva tempo. Você aprender uma gramática nova, né? Uma linguagem nova, leva tempo. Então vamos começar. Um documento HTML, né, ele fica dentro de uma marca, de uma etiqueta, de um elemento chamado HTML, meio óbvio, né? E um documento HTML, ele tem duas seções. A cabeçalho, que traz instruções para o navegador de como tratar essa página, e body, que é o conteúdo propriamente dito. Todo elemento HTML, você pode colocar qualquer idioma dele. Se tudo for seguir o mesmo idioma, coloca no lang, no elemento HTML, tá? No próprio elemento HTML. Mas se no meio do texto você tiver um parágrafo em inglês, coloca lá lang, pt, desculpa, é NUS. Isso é um padrão, tá? Aí vocês procurem na internet sobre isso também. Bom, dentro do cabeçalho tem umas coisas que são básicas, né? Eu vou salvar aqui o documento, atualizar aqui a minha página, você vai ver que ele está vazio, não tem nada. Dentro do cabeçalho, eu tenho um elemento obrigatório, que é o elemento title, né, que vai dizer do título da minha página. Aqui você vê que ele não tem um título no meu documento. Vou colocar aqui uma bobagem, né? Não, filmes. Pronto, filmes. Então, salvo, vou atualizar aqui, ó, já atualizou automaticamente, ó, filmes, tá?
Isso aqui é uma informação que as máquinas de busca precisam, os navegadores precisam, mas o usuário mesmo não vê, né? Só está vendo aqui porque eu estou no navegador web e assim funciona, mas no celular com tela cheia nem apareceria esse título. E aqui tem umas outras coisas que são muito importantes, mas eu vou passar apenas uma para vocês, que é a tag meta. A tag meta é metadados, ela traz algumas informações a mais sobre o conteúdo. E a que me interessa é a charset, que diz qual é o conjunto de caracteres, a codificação de caracteres. Aí mais uma coisa para vocês procurarem na internet, tá? Codificação de caracteres. Vou tratar disso agora não. Que diz qual é o conjunto de caracteres. Vocês podem ver aqui que o meu editor de texto está trabalhando com o TF8. Eu preciso dizer que essa minha página foi construída em UTF-8. E uma dica importante para vocês vão usar sempre o TF-8. Vejam aí um tutorial na internet sobre o que é o TF-8, como é que isso funciona, para a gente não trazer essa sobrecarga para cá. Então, isso aqui é essencial, tá? Não posso esquecer disso aqui nunca. Eu tenho outros elementos, né, de metadados, mas, mais uma vez, nós não vamos tratar de tudo, não. Esses dois aqui eu não posso esquecer de jeito nenhum. E aqui eu vou começar a trazer meu conteúdo, né? Vou representar meu conteúdo de alguma forma. Então, eu vou colocar aqui que essa minha página, perdão, com elemento de nível 1, tem uma lista de filmes, né? Essa é a minha ideia principal, tá? E aqui eu vou colocar com título de nível 2 alguns dos meus filmes. Não, aqui no meu conjunto de dados. Eu vou colocar 2 em um só para a gente ver como é que isso fica apresentado na página. Não vai ficar bonito, não, tá? Mas a ideia aqui é a gente representar conteúdo. Ó, vou colocar Interestelar. Aqui eu tenho 3 informações, eu tenho que decidir como eu vou apresentar essas informações, né? Que é a primeira decisão que eu tenho que tomar. Como são dados genéricos, né, do filme, eu vou colocar isso na forma de uma lista não ordenada de dados, né? Então, o primeiro item da lista vai ser o ano, 2014. Depois aqui eu tenho uma idade recomendada, né? 10 anos, e um terceiro item de lista, eu vou colocar aqui 2 horas e 49. Aí você vai pensar assim, poxa, mas como é que eu vou saber que isso significa ano, que isso significa idade recomendada e que isso aqui significa a duração do filme? Bom, aí depende. Visualmente isso pode ser suficiente, né? Como aqui você provavelmente não questionou o que essas informações significavam, certo? Eu não precisei explicar. Agora aqui na página eu vou ter que explicar? Bom, tudo bem. Eu tenho inúmeras formas de fazer isso. Uma delas que é interessante é dizer que isso aqui faz parte de uma classe de elementos. Todos os meus elementos da HTML podem ter um atributo de classe, né? Eu vou dizer que essa aqui é a classe ano filme, tá? Isso aqui eu tô inventando, tá? Eu não posso ter espaço em branco, nem símbolo de pontuação, nem nada. Poderia ser assim, poderia ser tudo maiúsculo. Eu gosto de fazer com camel case, né? Eu poderia ter uma outra classe aqui, que seria idade ou recomendação, né? Vamos colocar assim. E uma outra aqui, que seria duração, tá? Então, eu posso trazer um pouco de significado para os meus elementos, colocando a classe. Ou eu poderia colocar direto no conteúdo, ano, a recomendação, vou só abrir aqui, e duração. Eu poderia colocar isso no meu corpo do texto, só que você vai entender depois por que eu não vou colocar, porque para mim é muito óbvio, eu quero formatar desse jeito aqui, tá? Então, nessa parte aqui, eu estou trazendo já a estruturação do meu conteúdo. Vou colocar agora aqui um parágrafo para ter a minha sinopse. Já vou então colocar aqui, ó, sinopse, né? Opa, peraí, vacilei aqui. Esse meu parágrafo é da classe sinopse. Isso me ajuda a trazer um pouco de clareza para o que aquele conteúdo descreve, mas também é muito útil para formatar, tá? Toda vez que eu preciso fazer alguma formatação, eu preciso dar uma classe para ele, né? Eu preciso identificar esse parágrafo de forma diferente dos outros parágrafos. Então, estou dizendo que toda sinopse vai ser formatada de algum jeito, mas eu preciso saber, mas quais parágrafos são de sinopse? Eu digo que é da classe sinopse. Algumas vezes eu vou ter elementos que são individuais, que eles precisam ser identificados separadamente dos outros.
E aí eu posso fazer isso usando o atributo ID, né? Eu vou colocar aqui que esse é o filme 1. Tá? Então, se eu quiser acessar o filme Interestelar, eu sei que ele é o filme 1. Mas isso aqui também é da classe título, nome filme, né? Então, esse atributo nome filme, para a classe, vai ser repetido em outros filmes, mas cada filme vai ter o seu código individual. Estou estruturando meu conteúdo. Tá? Aqui eu tenho uma lista de gêneros, então vou colocar aqui uma lista não ordenada, não, desculpa, o L, a unordered list, porque também não precisa de ordenação. Vou dizer que isso aqui é da minha classe gênero, ok? E aqui quais são os meus itens de lista? Aventura, drama e vai perceber que falar e escrever ao mesmo tempo não é fácil, né? Ficção. Tá bom. Agora tem meu diretor, né? Só que diretor tem muito filme que tem mais de um, tá? Então eu também vou fazer isso com uma lista não ordenada, porque tanto faz a ordem deles. Apesar daqui eu só ter um diretor, eu posso ter vários. Então vamos colocar aqui diretores. Então eu tenho um item de lista aqui, que vai ser o Christopher Nolan, né? Só um diretor. E eu tenho finalmente o meu elemento de elenco. Vou dizer aqui que minha classe aqui é elenco. Eu poderia, de novo, eu poderia colocar tudo isso com parte do conteúdo, né? Dentro da minha lista aqui, eu poderia preceder aqui para um elemento de nível 3, dizendo, olha, agora é a hora do elenco. Depende do que eu quero representar visualmente na tela, tá? Eu estou omitindo essas informações todas, até me achando que elas são óbvias, né? Então, eu tenho Matthew McConaughey, eu tenho a Jessica Chastain, e eu tenho a Anne Hathaway. Anne Hathaway. Tomar cuidado, porque se eu te deixar erro aqui, ele não carrega a página direito, tá? Então, fechei meu primeiro filme, né? Tá bom? Vamos separar esse filme do outro. Aqui eu posso usar um elemento article, né? Dizendo que esse filme é diferente do outro, tá? Então, eu vou abrir um article, barra article, fechei meu primeiro filme. Selecionar todo esse bloco de conteúdo aqui para facilitar a cópia. Vou criar aqui meu segundo filme, do Coringa. Vamos ver aqui que a gente vai alterar o ID do filme, né? Eu não posso ter dois elementos de mesmo ID, tá? ID é um atributo que vale para qualquer tipo de elemento, mas eu nunca posso ter dois elementos com o mesmo ID. Aqui o nome é Coringa. Vamos ver aqui agora os dados. 2019. A recomendação é de 16 anos. A duração dele, 2 horas e 2 minutos. Sinopse, vou trocar ela também. Gêneros. Aqui eu tenho policial, policial, drama, suspense. Nessas listas não tem um número mínimo nem máximo de elementos, não. Tá? Eu posso ter até lista vazia, sem um elemento, ou até com dezenas de elementos. Claro que eu tenho que pensar como é que visualmente isso vai aparecer. Todd Phillips. E agora meus atores. Joaquin Phoenix, Robert De Niro e Zazie Beetz. Pronto. Vou tirar esse bloco de texto aqui, que estava só de apoio. Então, eu estruturei minha página. Não tinha mais nada para fazer aqui. Você, mas não ficou bonito. Não, claro que não ficou bonito. Eu não formatei, eu só coloquei minha estruturação de conteúdo. No passado, a gente até formatava a página com HTML mesmo, né? Eu tenho alguns elementos aqui, ó. Vamos pegar só esse bloquinho aqui para você ver. Eu posso usar um elemento B que traz peso para o elemento, né, para a informação. Ele é um bloco de conteúdos. E com isso eu resolveria a formatação para negrito. Ó. Vamos lá, cadê aqui? Ó? Comediante foi negrito. Ou eu poderia trocar isso aqui para I de itálico. Né? Tá, eu formatava no passado com HTML, mas aí tivemos uma mudança importante
na ideia do desenvolvimento para a web, passamos a formatar exclusivamente com CSS. Então, se eu quiser fazer uma separação aqui, ó, vamos supor que eu queira separar esse título do outro para dar espaço, né? Eu nunca faria a inserção de várias quebras de linha aqui para dar espaço, não. Vai até resolver, mas não, de jeito nenhum. Eu vou usar aqui um atributo, CSS, só antecipando aqui um pouquinho, dizendo que eu quero uma margem superior de 2 caracteres, tá? Então, eu vou alcançar o mesmo... Fiz alguma coisa errada. Vou colocar aqui um... Sim. Tá, aí, ó. Coloquei uma margem superior de 5 caracteres. Beleza. Formato com CSS. Não uso elemento semântico de forma nenhuma para fazer formatação. Tá bom? Aqui, eu queria mostrar algumas coisas para vocês que são importantes, mas eu vou deixar a CSS para o segundo vídeo mesmo, tá? Não ficar muito longo. A disposição dos elementos numa página é vertical, tá? Então, você pode ver que ele foi colocando um conteúdo um abaixo do outro. Isso é o que a gente chama de fluxo natural do documento. É a disposição vertical de conteúdo. Alguns elementos aqui, eles são chamados de elementos de bloco. Elementos que contêm um bloco de informação. Então, assim, um título é um bloco. Uma lista é outro bloco. E a lista, então, ela vem abaixo do título. Um parágrafo é outro bloco, que vem abaixo da lista. Então, um bloco é disposto abaixo de outro bloco. Tudo bem? No entanto, alguns elementos, eles são elementos de texto. Eles não são elementos de bloco, então eles não entram no fluxo natural do documento. Eu tinha acabado de mostrar para vocês o caso do elemento B, que não é um elemento recomendável, mas o elemento strong, que dá ênfase a alguma coisa e que acaba virando negrito se eu não formatar de outro jeito, é um elemento de conteúdo. Não, desculpa, é um elemento semântico, né? Ele dá ênfase, dá peso para aquilo. É a representação visual em negrito. Então, aqui eu tenho um elemento de linha, né, de texto. Ele não entra no fluxo natural do documento. Percebendo? Né? Até, por mais curioso que pareça, um botão OK, ele é um elemento de texto, ó, ele é um elemento de linha, ele não entra abaixo do outro, ele entra ao lado, tá? Ele entra como se fosse um caractere normal. Então, na organização da página tem elementos de bloco, que um vem sendo exposto abaixo do outro, e elementos de texto ou de linha, que fazem parte do conteúdo natural, inclusive links. Um desses elementos de linha é o elemento image, né? Então, vamos ver aqui, eu tenho um pôster aqui desse filme Interestelar. Interestelar.jpg. Vou colocar bem aqui no meio. Tá? Vai ficar esquisito, mas mesmo. Image, source, igual. Aí eu vou achar dentro da minha pasta. Os parênteses nos atributos, desculpa, as aspas nos atributos são obrigatórios, não, mas vocês vão usar sempre, incondicionalmente, tá? Nunca deixem de usar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma pasta posters, deveria ser posters, barra, e aqui eu tenho interestelar.jpg. Vou salvar. Ele aparece no meio do texto como um caractere, só que tem um tamanho específico, tá vendo? Olha, aparece no meio do texto. Então é possível usar imagens no corpo do texto. Ele não é um elemento de bloco, ele é um elemento de texto. Mas eu posso transformar isso num elemento de bloco de duas formas. A forma basicona, né, que é pouco preocupada com a semântica, que é o colocado em um parágrafo específico, né? E a forma mais correta, que seria, ao invés de eu fazer isso com um parágrafo, eu vou usar um elemento figure. Tá? Então, o elemento figure, ele é um elemento de bloco, do mesmo jeito, só que ele representa uma coisa mais adequada, né, para esse tipo de informação. Vou colocar aqui também do outro filme. Então, meu outro título aqui é Coringa.jpg, certo? Agora eu tenho aqui meus dois elementos, tá? E o que eu posso fazer com esse fluxo natural do documento? Eu posso alterá-lo.
Então, vamos só para mostrar essa possibilidade, mas não é o objetivo agora. Eu posso dizer que eu quero esse conteúdo flutuando à esquerda. Não, vou até colocar à direita. Flutuando à direita. Olha só, ele ficou à direita, é porque não coube o resto aqui do lado, mas vamos aumentar a largura da página aqui, ó. Tá vendo? Ele está flutuando à direita. Eu tirei ele do fluxo natural do documento, entendeu? Sim, eu tirei do fluxo do documento, mandei ficar flutuando à esquerda e o conteúdo contorna esse elemento, né? Então, a gente pode tirar as coisas do fluxo natural do documento e posicionar onde a gente quiser, tá? Tem estratégias para isso. Mas, assim, o primeiro vídeo, a primeira ideia da estruturação, eu queria passar um pouco pela HTML, tem muito mais coisa aqui para a gente ver, né? Ah, desculpa, tem mais uma informação aqui que vale a pena pôr agora. Eu vou habilitar aqui nas ferramentas de desenvolvimento do Chrome a visualização em smartphone, né? Aqui, ó, esse botãozinho aqui me permite ver no formato smartphone. Olha que interessante, né? É que ele, posso até colocar aqui, ele formatou para iPad mini, vou colocar aqui para fone SE e eu tenho chance de ver aqui uma skin disso, né? Só que não tem no iPhone SE, vamos pegar outro aqui. O Galaxy. E será que esse tem skin? Não. Ah, então não tem mais. Antigamente tinha, os telefones todos tinham. Dava para eu ver o contorno do aparelho, né? Como se fosse um. Aqui, ó, tá vendo? Esse frame aqui, ó, esse contorno que eu queria mostrar, né? Então, para alguns aparelhos ele tem, para outros não, mas então nós vamos fingir que não tem. Deixa isso lá. Então, isso aqui é o que eu visualizaria no meu iPhone SE, ou se eu for para o Galaxy Fold, visualizaria assim, né? O iPhone, vamos pegar o iPhone poderoso aqui, iPhone 12 Pro. Essa visualização às vezes fica ruim de ler no celular, e aí vem um outro atributo importante. Fechei, não, desculpa. Vem um outro atributo importante para a gente colocar, uma outra informação importante para a gente colocar aqui, ó, no cabeçalho, que é para garantir que a visualização nesse dispositivo será adequada, tá? Que os textos não vão ficar pequenos demais, porque para todos os efeitos, o telefone ele é tratado como um navegador de computador. Então, as letras podem ficar muito pequenininhas, a imagem muito pequenininha, porque esse dispositivo tem uma largura gigantesca, né? Até aqui fica parecendo que não, porque ele está trabalhando com 390 pixels de largura, mas um dispositivo real é muito maior do que isso, né? Aqui o Chrome já fez uma adaptação. Se a gente for colocar, né, vamos fazer isso, eu consigo chegar no ponto onde eu quero. Vamos colocar aqui iPhone 12 Pixel Dimensions. Ó, 2.532 por 1.170 pixels. Aí, já esqueci. 2.532. Será que isso dá? Aqui, ó, tem vários outros aparelhos aqui. Devices. Vamos pegar o mais antigo aqui. iPhone 678. Tá aparecendo, não é isso? Ah, sim, apareceu aqui embaixo. Então, mas não me deu, não deu dimensão. Então, volta para o iPhone 12. Eu queria poder editar isso. Custom. Já está aqui o responsive. Aí. Então, 2.532 por 1.170. Se esse conteúdo for para um celular normal, ele vai aparecer... Ah, está invertido, né? 1.170 por 2.532. Se eu for olhar num telefone normal, minha página tem chance de ficar assim, né? E feio, né? Porque o conteúdo não fica legível. Então, para a gente garantir aquela adaptação normal, aquela adaptação que vocês tinham visto, eu preciso mostrar que esse dispositivo é um dispositivo mobile de 320 pixels de largura, né? Ele que aqui quebra a relação automática entre pixels físicos, dimensão de tela, tá? Número de pontinhos coloridos que a sua tela tem,
para o que ele entende que seria pixel visual, pixel CSS, pixel de largura. E aí, procurem na internet aí o que é CSS Pixel Ratio. Né? Essa relação de... Isso aqui vai explicar... Uma dessas páginas aqui vai explicar direitinho o que essa coisa significa. Mas quando a gente cria pixels físicos, a gente tem uma dimensão que nos leva a ver uma página assim, não dá para ler nada, porque ficou tudo muito pequenininho. E por que está pequeno? Porque a resolução do dispositivo é fabulosa. Ela é de altíssima definição. E o texto precisa de pouquinhos pixels para ser representado. Então ele fica pequenininho mesmo. Aí eles trouxeram a ideia do pixel CSS, que é um pixel visual, que representa 1,96 avos de polegada. Então não tem mais a necessidade de ser o pixel físico. Quando eu falo aqui na minha página que alguma coisa, né, uma figura, vai ter 300 pixels de largura, ele não vai usar o pixel físico, ele vai usar o pixel CSS, esse pixel visual, tá? E aí não interessa a resolução do dispositivo, interessa quantas polegadas tem ali na tela, né? Então, para eu fazer esse ajuste, eu preciso colocar mais uma etiqueta aqui, que vocês podem colocar em todas as suas páginas, que é o ajuste da janela de visualização, né? Eu vou dizer qual é a variável que eu quero mexer, viewports, né? Janela de visualização, e qual é o conteúdo. Eu vou dizer aqui que a largura do conteúdo minha é de 300 pixels, tá? 320 para ficar mais legal. Então, quando eu salvo e vou visualizar... Ah, cara, não está sem internet, não. Está com internet. O que foi agora que deu erro? Vamos fazer o seguinte. Eu vou sair aqui da visualização automática temporariamente, que é só para fechar esse vídeo, né? Tá vendo? É feito de demonstração. O certo seria eu cortar o vídeo e refazer, mas não vou fazer não. E minha internet está funcionando, senão eu não teria nem conseguido acessar ali os outros conteúdos. Mas eu vou arrastar a página direto para cá e aí vou abrir como se fosse arquivo, tá? Estou arrastando aqui arrastando aqui minha página, index.html. Não aceitou. Por que não aceitou? Ó, cancelar a visualização. Vou abrir de novo. Dizer que vida de professor não é fácil, não, né? A gente faz tudo e ainda assim acaba quebrando a cara. Vamos lá, estou no meu design responsivo de novo, né? Mas vocês veem que agora meu conteúdo já está melhor, né? Já ficou legível. Por quê? Porque eu disse que a minha página tem 320 pixels de largura. Aí você fala, não, são 240 pixels visuais de largura. Bom, tudo bem, mas aí as coisas vão ficar um pouco mais apertadas. Sei lá, visualizar de novo. Ó, ele agora está tratando como se eu tivesse 200 pixels. Não dá nem para ver se fez diferença, porque ele teve esse problema aqui, né? Deixa eu saber se aqui não está no offline. Não, paciência. Mas qual é a questão aqui? Os dispositivos têm uma quantidade de pixels CSS diferentes, porque você tem dispositivo de tela pequena, tela grande. Então, se eu arbitro isso aqui, a imagem num dispositivo de tela grande vai ficar esticada, vai ficar ruim. E se eu pego um dispositivo de pequeno, se eu falar assim, não, então vamos colocar aqui uma média de 320 pixels. Ah, mas tem dispositivo que pode mostrar muito mais, porque ele é largo. Tem dispositivo que a tela é pequenininha, que cabe no máximo 280. Então, o ideal é eu colocar aqui a largura que o próprio dispositivo define para mim. Né? Todo dispositivo tem lá a sua pré-definição dessa largura de 320, 390, qual que é a largura básica dele. Então, eu posso trabalhar com essa informação que ele puxa para largura básica. Tá? Posso colocar aqui um segundo valor, né, que é Initial Scale.
eu posso fazer zoom, né, na imagem, mas aí assim eu garanto que a minha escala inicial é 1.0, né, 1 para 1, tá? E aí a minha página vai apresentar direitinho, né, na minha. Aqui eu vou desativar e ativar de novo. Então, resumindo, isso não afeta quando você está visualizando no computador, só afeta quando você está visualizando no celular. E aí ele vai trabalhar com uma definição correspondente ao celular, tá? Aqui ele não está mostrando para mim, perdão, ele não está mostrando adequadamente para mim, porque eu estou com aquele dispositivo manual em que eu não estabeleci a escala padrão do dispositivo, né? Mas se eu venho aqui para os dispositivos cadastrados, aí sim você vai ver tudo adequado. Olha, esse dispositivo aqui tem 390 pixels CSS de largura. A minha imagem é maior do que isso, por isso que não está aparecendo legal, né? Na verdade, não é que é maior, porque ela está um pouquinho para a direita, então não coube. Outros dispositivos, eles podem ter outra largura, ó, 393, o iPad, 820 pixels de largura. Então, essa variável aqui do device width vai valer 820. Se for aqui o iPhone 678, 375, tá? Mas você vê que fica bem legível no celular, né? Então, o que você tem que saber? Basicamente, que você vai copiar e colar essa informação, tá? Isso aqui, ó, desse jeito aqui. E essa tag meta aqui é uma tag específica, mas a maior parte das tag metas, elas têm essa estrutura, né? Eu vou colocar aqui author. Quem que é o autor? Não, perdão. Ei. Toda tag meta tem o nome da variável que você quer mexer, então author, e content, né? Qual que é o conteúdo dessa variável. Então aqui eu vou colocar meu próprio nome. Posso colocar outra aqui, meta, né? Name igual. Eu vou dizer aqui que é a description. E o conteúdo dessa tag meta é filmes, lista de filmes. Posso ter outra tag meta aqui, que o conteúdo é keywords, palavras-chave. Essas três informações aqui são muito usadas pelas máquinas de busca, né? Content igual filme, cinema. Vou separando os valores por vírgula, né? Então, aqui, ó, como separei os valores também da tag viewport, da meta tag viewport para width initial scale. Eu tenho várias tags metas, mas aqui também chega num ponto que isso já é relevante, né? Então, primeira parte, já estou vendo que eu vou usar de mais itens. Primeira parte é entender um pouquinho da estrutura básica de uma página HTML. Próxima, a gente vai dar uma formatada nisso aqui para ficar um pouquinho mais bacana do que eu estou vendo, tá bom?